Polícia Federal deve concluir nos próximos dias ao menos 2 inquéritos que investigam o ex-presidente Jair Bolsonaro. As investigações estão em fase final. Os inquéritos, que devem ser concluídos até a semana que vem, se referem aos casos das joias da Arábia Saudita e das fraudes nos cartões de vacina. Ainda conforme o Globo, de acordo com fontes relacionadas à investigação, o ex-presidente será indiciado nos 2 inquéritos. A próxima etapa é enviar para o Ministério Público avaliar se há indícios para denunciar o investigado. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 6 de junho de 2024. São 9 horas e 30 minutos. Bom, como você sabe, foi anunciado largamente esta semana que a Polícia Federal concluirá até julho casos sobre golpe, joias e vacina. Isso, a informação é do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, que explica que os inquéritos estão na reta final. Essa matéria saiu hoje pela manhã, bem cedinho, né? Diretor-geral da Polícia Federal, André Passos, disse que até o fim de junho termina o inquérito das joias. E o que acontece é o seguinte: agora acabou de sair a íntegra da entrevista com Miriam Leitão. Então vamos ver o que é que diz o chefe da Polícia Federal sobre a data que a prisão de Bolsonaro deve acontecer. Ele diz que o crime não tem fronteira e anuncia Centro de Cooperação Internacional em Manaus. A Polícia Federal está em muitas frentes e o diretor da PF, Andrei Passos Rodrigues, contou sobre algumas dessas investigações no programa de Miriam Leitão. O Passos falou sobre ações conjuntas das polícias em defesa da Amazônia, inclusive com outros países, com financiamento do BNDES através do Fundo Amazônia. Contou sobre os casos que envolvem o ex-presidente Bolsonaro, como o das joias e das vacinas, e deu prazo para encerramento do inquérito. Eis que a jornalista Miriam Leitão pergunta ao chefe da Polícia Federal, diretor-geral da PF, Andrei Passos, como estão as investigações da Polícia Federal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem uma sobre joias, vacina e 8 de janeiro. O que pode ser dito? Ele disse então o seguinte: posso fazer um comentário geral. Por razões óbvias, não posso entrar no detalhe de cada uma das investigações. Mas o que eu posso asseverar, em primeiro lugar, que são investigações com muito conteúdo, com muita responsabilidade, com trabalho técnico sendo feito ao longo do tempo. Isso nos conduz a uma certeza, uma convicção de uma entrega muito qualificada ao Poder Judiciário, ao sistema de justiça criminal, para análise e julgamento. Nesses casos aqui mencionados, nós temos diferentes tempos de maturação, eu diria assim. O tempo da investigação não é o mesmo tempo do jornalismo, não é o mesmo tempo da política, é o seu tempo próprio. Eu diria, numa reta final desses 2 casos iniciais citados, sobre a fraude de vacina, sobre também a ilegal comercialização de joias do patrimônio público, a estimativa é que até o final desse mês de junho tenhamos a conclusão dessas 2 investigações. A partir daí, o rito processual que segue. O senhor acha que fica pronto esse mês ainda? A estimativa é que esse mês ainda concluamos essas duas etapas. Havia ainda pendências na questão da cooperação internacional. Nossa equipe retornou recentemente no caso das joias e vacinas. Também já o Procurador-Geral da República pediu alguma complementação que já está, como eu disse, em fase final de conclusão. Essas novas diligências solicitadas pela Procuradoria-Geral da República e o caso das joias especificamente tinha uma ação de cooperação internacional. Nossa equipe foi aos Estados Unidos, também devidamente cumpridos os ritos legais de autoridade central, retornou com dados as informações que entendeu que são suficientes e, portanto, se encaminha agora para essa análise final e relatórica dessa etapa de investigação.
E é sempre importante que às vezes as pessoas falam, mas essa investigação não termina, isso não vai ter fim, mas sempre surgem fatos novos. Essas investigações centrais serão concluídas agora no mês de junho. Não descarto que se possa ter algum outro desdobramento e que vão seguir uma outra investigação. Mas essas que a gente tem, esse núcleo, a expectativa é essa. Eu respeito muito a autonomia da investigação, mas essas que a gente tem, esse núcleo, é muito importante. Pelo que eu sei, o processo vai terminar até o final de junho. Sobre o golpe, já está com o avançado estágio da investigação, já com várias etapas já cumpridas desse processo todo. Várias ações ostensivas, inclusive já feitas, com prisões, com oitivas, com apreensões, com análise de material e com tudo isso também chegando na sua fase, na sua reta final. Eu não posso avançar em detalhes do conteúdo, mas tenho, como eu disse, muita confiança na qualidade da nossa equipe e do nosso trabalho técnico e sério que estão fazendo. O que eu garanto é que se há participação de qualquer pessoa, ela será apontada e será responsabilizada e apresentada. A Polícia Federal não julga nem condena ninguém, até por isso eu não quero aqui antecipar expectativas. O que nós fazemos é colher todos os elementos de prova, colher todos os fatos, os dados possíveis a respeito da investigação e apresentar ao Poder Judiciário. E eu sempre digo que a polícia não trabalha para a acusação, ela não trabalha para a defesa. A polícia trabalha para o sistema de justiça criminal. Cito um caso muito concreto, que é o caso das senhoras que foram presas na Alemanha com drogas, equivocadamente presas. O que foi que levou a justiça alemã a absolvê-las e elas serem inocentadas? A investigação policial, o inquérito policial. O que eu digo, citando o exemplo, é que a investigação se presta a elucidar os fatos, ainda que seja para inocentar pessoas. Falo com muita tranquilidade que as investigações são muito sérias, são muito técnicas, tem uma equipe delicadíssima que entregará os resultados e responsabilizará no âmbito judicial todos aqueles que tiverem alguma conexão com esses episódios. Pergunta da jornalista Miriam Leitão. Esses episódios estão conectados? Vacina, joias, golpe, milícias digitais? A Polícia Federal pode ser alertada se há conexão entre esses núcleos de investigação? Isso é uma informação que também de alguma maneira já veio a público sobre esses detalhes e que eu posso aqui avançar um pouco sobre isso. À medida que muitos atores se repetem nessa história, sejam nesses casos mencionados, vários atores se repetem, se conectam e, portanto, a gente pode dizer que sim, há uma relação entre várias investigações que estamos fazendo. Mas isso não implica que se vá colocar tudo no mesmo pacote e trabalhar de maneira atécnica, muito pelo contrário. A gente pontua muito bem porque é preciso fazer claramente a identificação da ação de cada um, do papel de cada um, da responsabilização de cada um e as provas que nós buscamos para identificar essas conexões. Mas isso de fato são inquéritos que inclusive estão no mesmo juízo e que apontam em alguma medida a relação entre todas as ações. E a BIM paralela? A BIM paralela é mais um desses casos que terminam tendo relação com episódios recentes, episódios vinculados a tudo aquilo que se viu e se apurou desde o dia 8 de janeiro, onde de fato, como já mencionado aqui, a BIM paralela, que isso são dados já também públicos que eu posso comentar, que se apresentam como a utilização de ferramentas que são das polícias judiciais, inclusive agora sob julgamento pela Suprema Corte, para regular inclusive a atuação e a utilização de algumas ferramentas e que foram clandestinas e ilegalmente utilizadas para os fins mais escuros possíveis. Não há, primeiro, justificativa técnica para a utilização de ferramentas invasivas de quebra de sigilo e, segundo, não há justificativa plausível para que professores, jornalistas, servidores públicos sejam espionados ainda mais clandestinamente. Avançou-se na investigação e já é um dado público de que houve inclusive
já reconhecido publicamente pela agência que houve utilização dessa ferramenta, que parte do processo, que já não guarda mais sigilo, demonstra que algumas das pessoas investigadas não têm relação alguma com alguma ameaça ao Estado brasileiro ou com qualquer outra hipótese que poderia levar, enfim, a um trabalho da inteligência. Portanto, para nós, resta claro que houve uso indevido da ferramenta e, em primeiro lugar, porque não é uma ferramenta que possa estar disponível para esse tipo de atividade. Essa ferramenta só pode ser utilizada por polícia judiciária mediante autorização de juiz específico para investigação criminal. E, segundo, que as pessoas, algumas delas investigadas, não guardam nenhuma relação. E no caso de 8 de janeiro, tem algum prazo em mente? A expectativa do chamado inquérito do golpe é: finalizamos até o mês de julho. E é importante considerar que informações de dados, de depoimentos, de apreensões, de documentos, de imagens de toda sorte, de provas que conseguiu se amealhar durante essa investigação, precisam ser analisadas, usadas na investigação ou descartadas por absoluta desconexão com os fatos investigados. No caso Marielle, recentemente o delegado Rivaldo pediu para ser ouvido e disse que não conhece os irmãos Brazão. Isso muda alguma coisa? Pergunta Miriam Leitão. E ele diz: eu não poderia comentar a respeito do que eventualmente a pessoa que depois disse. Eu não sei se disse isso, enfim, não sei qual é a verdade e isso em nada muda os depoimentos. Pergunta a jornalista Miriam Leitão: e o caso do diretor da Polícia Rodoviária, Silvinei Vasquez, e do ministro Anderson Torres? Qual é o andamento? Ainda estamos em fase final, mas também a gente estima que até o mês de agosto concluamos. Pessoas interessadas em colaborar com a investigação têm nos procurado e isso trouxe de fato um gap de finalização, mas a gente deve concluir também nesse mesmo contexto em julho e agosto. Da mesma medida do citado ex-secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça, que também chega à sua reta final. O país tem a sensação de que os mandantes, autores intelectuais e financiadores do 8 de janeiro não foram apanhados ainda. O Brasil vai ter essas informações em algum momento. É a nossa expectativa de, ao final dessa investigação, apresentarmos quais foram os responsáveis por essa barbárie que aconteceu no país. Como você vê, o chefe da Polícia Federal, ele estima para o mês de julho, e com alguns personagens laterais, como Silvinei Vasquez e o Anderson Torres, que a investigação termina completamente em agosto. Também está sendo dito que a Procuradoria-Geral da República não vai fazer a denúncia do Bolsonaro durante a eleição. E o fato mais importante dessa entrevista é o seguinte: ele liga a BIM, liga o caso da vacina e liga o caso das joias ao 8 de janeiro. É uma bomba isso, tudo está no mesmo contexto e ele está prometendo aí uma denúncia avassaladora contra o Bolsonaro com penas de prisão altíssimas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.